Olá pessoal, meu nome é Wellington. O que está me motivando tanto o vídeo anterior quanto este vídeo é, a temática profissional, né? Eu como profissional de TI tenho alguns desabafos a fazer em relação a recursos humanos, né? E como isso afeta o nosso dia a dia. Então, no vídeo anterior eu falei sobre a evolução consciente, a evolução controlada, a evolução preventiva dos times para que demandas específicas como venda do produto para outro cliente ou uma feature específica e complexa às vezes demanda que o time seja reconfigurado ou que simplesmente cresça. E quando a gente traz um membro de fora, ele tem a curva de aprendizado, entender como é que aquela empresa é hoje, como é que aquele produto é hoje, para que todo mundo esteja alinhado e consiga produzir de uma maneira mais igual, digamos assim. Esse vídeo que a gente está começando agora também fala sobre recursos humanos, é o que está motivando o vídeo anterior e esse vídeo, que é a relação de investimento na evolução individual dos profissionais. Existem dois grandes pontos que eu quero falar aqui, que é em relação ao antes da contratação e o depois da contratação. A essa altura aqui da minha carreira, eu já passei por empresas que quiseram investir na formação e de outras que não querem. Então, o primeiro ponto que eu quero falar é sobre as empresas que decidem pegar um profissional pronto na prateleira, né? Pegar uma pessoa que já está com uma grande experiência ou uma experiência considerável no mercado, né? 3 anos de experiência, 5 anos de experiência, né? Se vê vaga falando sobre 7, 10 anos de experiência em alguma coisa. Então, eu já passei por empresas que quiseram e empresas que não quiseram se preocupar com uma formação individual dos profissionais que ela pretende contratar. Eu, pessoalmente, eu vejo como uma escolha mesmo. Existem empresas, lugares por aí que condicionam essa escolha com o tempo, né? Com a situação, com o cenário. Então, hoje eu posso contratar um profissional que está saindo da faculdade, um profissional com pouca experiência, e aí eu vou ajudá-lo aqui dentro da empresa, deixando perto de alguém mais experiente. Então ele vai crescer aqui dentro, né? Então eu estou excluindo aquela parte de certificação, que a empresa paga certificação, essas coisas assim. Eu estou falando de profissionais com profissionais ali dentro do ambiente da empresa. Não estou querendo colocar curso e essas coisas externas na parada, né? Então eu não vejo um problema em relação a você optar por um caminho ou por outro, né? Independente de ser condicional, situacional, ou se em todos os casos eu quero pegar profissionais prontos do mercado, eu acho que eu não vejo problema nisso, né?
Mas para os que fazem, a gente tem que ter muita responsabilidade, é uma responsabilidade, né? Ficar com esse profissional por um tempo assim, digamos, indeterminado, até o momento que se considere que ele está com conhecimento legal para talvez chamá-lo de pleno, ou simplesmente chegar ao ponto de dizer que ele não precisa mais. Quando você pega um profissional que não está muito pronto, que está muito cru, você vai e você decide, né, agregá-lo ao quadro de funcionários para evoluí-lo lá dentro, uma parte do tempo, talvez que seja muito considerável na visão de uns e de outros, ele vai estar evoluindo com um conhecimento lá teórico que ele não tem, uma prática. Às vezes isso vai estar relacionado ao conteúdo dos produtos e das coisas relacionadas à empresa, e algumas não. Então, alguns conceitos, algumas práticas, elas não vão fazer parte da cultura da empresa ou daquele produto onde ela foi designada. Então, parte do tempo que ela vai receber a mentoria, parte do tempo que ela precisa dedicar a praticar algum conteúdo, não vai ser específico do que a empresa precisa produzir, né? Então é uma coisa de base mesmo. Você entender que existe um pedaço da base que aquela pessoa não tem, precisa ser preenchido, e depois ela vai evoluir aquele produto, aquele time com o que ela agregou com o tempo. Digamos que você é um júnior, saiu da faculdade há pouco tempo, você tem um mentor, você consegue agregar um bom conhecimento com o seu mentor, você está confortável com a sua mentoria, isso também é importante, né? Porque caso você não esteja, isso vai afetar não só você, mas a empresa. Então é importante que todas as partes sejam transparentes. Eu acho que eu acabei ligando os dois grandes pontos muito rápido, né? Que é a parte da mentoria antes da contratação, né? Que é essa decisão das empresas de condicionalmente ou incondicionalmente investir na formação de base dos profissionais do mercado, né? Basicamente contratar pessoas sem experiência ou com pouquíssima experiência, e dessa questão aí da mentoria dentro da empresa. E falando um pouco mais dessa segunda parte, infelizmente é uma coisa que eu vi falhando na maioria das vezes. Uma coisa que a gente tem que separar muito bem é aquela equipe que contribui muito, tá todo mundo sempre se ajudando, sempre respondendo, isso eu sei, isso eu não sei. Isso é ótimo, gente, isso é muito bom. Mas, na minha opinião, quando a gente fala de acompanhar uma pessoa que está consolidando, está formando a sua base, no caso de um júnior, né? Uma pessoa que às vezes ainda está estudando, não é nem que ela terminou a faculdade, ela ainda está estudando e já está ali no ambiente da empresa, tentando ajudar no que pode, né? Então, alguns cuidados têm que ser tomados e nem sempre a pessoa vai saber o que pedir, porque é uma coisa de base mesmo. É
essa é a grande diferença. Quando a gente está sem a base totalmente formada, então, falando de uma pessoa que está estudando e já está trabalhando, já pegou um emprego. Então, aquela pessoa que ela ainda não passou pelo curso inteiro, né, ela não sabe o que pedir, ela não sabe que um determinado assunto existe, ela não sabe. Então, eu não posso depender dela, por razões que para mim parecem óbvias, depender que ela levante a mão e diga que precisa de ajuda num determinado tópico específico, né? Então, se uma pessoa ainda está em formação, ela está consolidando a base dela, algumas coisas ela vai saber que precisa porque ela vai ficar perdida. Mas algumas coisas ela nem sabe que existe, ela não sabe que precisa. Existem casos onde ela não tem um conhecimento teórico. Então ela vai precisar agregar conhecimentos teóricos e depois praticá-los, né? Então é por isso que o que eu quero dizer dessa segunda parte, que é a pessoa que ela foi contratada, a empresa entende que ela é um profissional sem experiência e ela precisa de uma mentoria. Então essa mentoria tem que ser constante. Ele não pode ficar lá solto na equipe, entrou na empresa sem um ponto focal, sem um mentor, né? Sem a figura do mentor. Eu acho que essa figura do mentor é muito importante, né? Porque conforme o passar do tempo, essa pessoa ela vai ter uma opinião, ela vai ter uma avaliação sobre o mentor, sobre a didática, sobre a forma que explica, sobre o tempo destinado a ela na formação dela. Então, ele como uma pessoa que precisa se formar, que precisa de um conhecimento para poder produzir ali daqui um tempo, daqui semanas ou daqui alguns meses, ela não pode ficar solta sem um ponto focal, né? Então, eu acho que algumas empresas que nos respondem com essa cultura de todo mundo ajuda todo mundo, é legal sim, mas no caso específico desses profissionais que estão sem uma base ainda, que não conhecem bem ainda o mercado real da tecnologia, está tudo na teoria, tudo no acadêmico, essa pessoa precisa de um mentor. E se por acaso esse ponto focal foi definido, o trabalho estava em andamento e esse mentor sai do time, sai da empresa, eles se desconectam de alguma forma, esse trabalho precisa continuar de uma forma sólida, de uma forma em que o trabalho que foi feito não se perca, de uma forma bem continuada mesmo, né? Então vamos pensar no mentor assim, eu pelo menos penso, né? Tudo isso que eu estou falando com vocês é porque eu penso no mentor como um professor. Se você é um júnior, agora falando para você que talvez esteja vendo esse vídeo, se você é um júnior, se você entrou numa empresa, se você primeiramente nunca teve um mentor, se você perdeu o seu mentor e não teve uma reposição, digamos assim, se você não ganhou outro mentor no lugar imediatamente, ou se você está teoricamente amparado por todo mundo te ensina, sem um ponto focal, né? Então, não, eu tenho um mentor, só que é todo mundo. Veja se realmente você está chegando numa evolução, num ponto legal, e tudo que tiver meio irregular, que não tiver legal referente à sua mentoria, sendo a pessoa que te designaram, a didática, o tempo. Então, às vezes a pessoa é boa ensinando, só que ela dedica para você
meia hora do dia e isso não é suficiente, ou se você é ensinado por todo mundo e sente que essa irregularidade te afeta negativamente, que você poderia entender mais, que você poderia produzir mais, se não tivesse esse ensino fragmentado em várias pessoas. Então, seja franco, que você precisa de alguma coisa a mais, você é um profissional em formação, então se você está sentindo que a sua mentoria não está legal por qualquer um desses motivos que eu falei, ou por algum outro motivo que eu nem falei, exponha isso. E então é isso aí que eu queria dizer. Valeu!